Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA. Estamos aí numa série de lições, uma série de vídeos estudando os principais métodos e propriedades do nosso objeto range, que é aquele objeto que representa uma faixa de células no Excel, que você declara uma variável com o tipo, como sendo do tipo range, e pode associar ela com uma faixa de células em uma planilha do Excel. Nesse vídeo nós vamos estudar os seguintes itens: o método sort, que é utilizado para ordenar uma tabela, uma lista de dados no Excel, e o método replace, que é utilizado para pesquisar um determinado valor em uma faixa e substituir esse valor por um outro. Vamos então a esses dois úteis e importantes métodos. O método sort. Esse método é utilizado para classificar uma faixa, uma tabela de dados associada com o objeto range. Se não for especificada uma faixa ao chamar o método, ele vai classificar a região atual da planilha na qual está a célula ativa. Então, se você coloca o cursor lá numa tabelinha de dados, é uma tabelinha bonitinha, não tem linhas em branco, não tem colunas em branco nem nada, e você chama o método sort, sem ser associado a um objeto range, ele vai classificar aquela região, aquela tabela onde está o cursor. Antes de entendermos a sintaxe do método sort, nós vamos ver um exemplo prático, que facilitará o entendimento desse método, dos seus parâmetros e da sua sintaxe. O exemplo a seguir faz a ordenação da faixa A1-C20 da planilha Plano 1, primeiro pela coluna A, depois pela coluna B. Por exemplo, se a coluna B for o campo país de destino e a coluna A for o país de destino e a coluna B for a cidade de destino, a listagem será classificada por país e dentro do país pela cidade. Então, como é que ele fez? Ele usou worksheets para fazer referência à planilha 1, chamou o método range e associou a ele a faixa de células A1.C20. E aí chamou o método sort. Aqui nós estamos usando o sublinhado para dar uma quebra de linha. E aí ele passou o parâmetro Q1, que é a primeira coluna pela qual deve ser ordenada a lista. Ele diz que é a coluna 1 da planilha sheet 1, não, planilha plan 1. A mesma coisa aqui, ele passou, se tiver uma segunda coluna a ser ordenada, ele passou como sendo a coluna B da planilha Plano 1. E aí depois ele vai ordenar, executado esse comando aqui, ele vai ordenar a tabela que está em A1-C20, primeiro pelo campo que está na coluna A, depois pelo campo que está na coluna B. Acho que é bem simples a chamada do método, não tem muito segredo, né? Nesse exemplo foram utilizados os parâmetros nomeados Q1 e Q2, para indicar qual coluna ordenar primeiro e qual depois. Esse comando é um único comando, mas foi dividido em linhas através do caractere sublinhado por questões de clareza, para facilitar a leitura. Vamos a um segundo exemplo antes de estudar a sintaxe. Esse exemplo ordena a região atual, a qual contém a célula 1 na planilha Plano 1. A ordenação é feita pela data, que é a coluna A, e utilizando uma linha para o título das colunas, caso essa linha exista. O método sort determina automaticamente a região ativa. Ele vê onde está o cursor e, se é uma tabelinha, ele vê até onde vai a última linha e até onde vai a última coluna. Então ele chamou o método sort, célula 1, planilha 1, como chave a coluna A e
O header, para o parâmetro header, ele passou essa constante xlguess para, se tiver a coluna, ele considerar a primeira linha como sendo o título das colunas. Muito bem, 2 exemplinhos rápidos, agora vamos para a sintaxe do método sort. Um objeto range, ou uma variável associada a um objeto range, ponto .sort, chave 1, ordem 1, a ordem pode ser ascendente ou descendente, nós vamos ver depois. Chave 2, o tipo, ordem para chave 2, chave 3, ordem para chave 3. Então, com esse método, até 3 colunas eu posso ordenar, que é a mesma coisa que eu posso fazer lá pela interface gráfica, tá? Estou limitado a ordenar por até 3 colunas, tá? E aí tem os parâmetros header, para dizer se tem ou não uma linha de cabeçalho, a ordem padrão, se é para considerar ou não maiúsculos e minúsculos, a orientação e o método de ordenação. Vamos estudar agora, então, cada um desses parâmetros aqui do método sort. Muito bem, alguns parâmetros são autodescritivos, mas vamos comentar. Q1, parâmetro opcional do tipo variante e define o primeiro campo com base na qual a faixa vai ser classificada. No nosso caso aqui, nós usamos nos 2 exemplos o Q1 e dissemos que era a coluna A, em ambos foi a coluna A. Tá? Order. Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. É um parâmetro opcional e define a ordem de classificação para Q1. Pode assumir um dos valores, XL ascending, ordem crescente, ou XL descending, ordem decrescente. Q2 é um parâmetro opcional do tipo variante e o segundo campo com base na qual a faixa vai ser classificada. Nesse exemplo aqui nós definimos a Q2 para a coluna B, a segunda coluna que vai ser a classificação. Tá? O tipo é opcional, esse parâmetro especifica quais elementos deverão ser classificados. Pode ser uma das seguintes constantes, XL sort labels ou XL values. Se é classificar por uns rótulos que a gente vai definir na planilha, muito pouco usado, ou pelos valores da planilha. O caso vai ser o padrão é XL sort values. Somente deve ser utilizado quando você for classificar uma tabela dinâmica, que daí você pode especificar para classificar pelos rótulos dos campos e não pelo valor dos campos. O padrão é pelo valor dos campos. Order 2 é um parâmetro opcional que define se a coluna definida na chave 2 vai ser classificada em ordem crescente ou decrescente. Chave 3 e order 3 a mesma coisa, né? Define uma terceira coluna e se é crescente ou decrescente a terceira coluna. Header é um parâmetro opcional do tipo variante. Ele define se a primeira linha da faixa de dados contém ou não o título das colunas. Pode assumir um dos seguintes valores, XLGuess, XLNo ou XLS. XLS se a primeira linha contém o título das colunas. XLNo se a primeira linha não tem o título das colunas. E XLGuess o próprio Excel define se a primeira linha contém ou não o título das colunas. Foi o que nós usamos aqui, ó. XLGuess, o Excel vai analisar a tabela de dados e vai, por ele mesmo, concluir se a primeira linha contém o título das colunas ou não, tá? Header, né? Order custo é um parâmetro opcional, não existe nada que seja... Aqui eu até coloquei para vocês e eu coloco isso nos meus livros também, pessoal. Não existe nada que seja entendível a respeito desse parâmetro na documentação oficial do Excel. Eu não consegui entender para que serve esse parâmetro. Se alguém descobrir, me manda por e-mail, que para mim vai ser realmente interessante. Estou curioso. Reforço então que se alguém souber para que serve esse Order Custom, me avise, porque eu realmente pesquisei no site da Microsoft, pesquisei em livros em português, em inglês, pesquisei onde vocês possam imaginar e não encontrei uma explicação para que serve esse parâmetro. O match case é simples, né? Se é para considerar ou não, diferenciar ou não maiúsculos de minúsculos. É um parâmetro opcional do tipo variante, pode assumir os valores true, verdadeiro, né? Que true é para diferenciar maiúsculo ou minúsculo, ou false, sempre em inglês, né? Para não diferenciar maiúsculas ou minúsculas. O padrão é falso, ele não diferencia e não utiliza esse parâmetro com tabelas dinâmicas, senão vai dar erro.
Orientação, orientation, né, é um parâmetro opcional e do tipo variante. Pode assumir o valor XL sort house para que a ordenação seja feita de cima para baixo por linhas, ou XL sort colunas para que a ordenação seja feita da esquerda para a direita por colunas. E sort meta é um parâmetro opcional e do tipo variante. Define o tipo de ordenação que vai ser utilizado. Pode assumir os valores XL pinin e XL stroke. É o algoritmo que vai ser utilizado. Se você tem uma lista muito grande de dados, milhares, centenas de milhares de registros, testa os dois parâmetros para ver qual vai dar um retorno mais rápido na hora da ordenação. As definições dos parâmetros header, order 1, order 2, order 3, order custom e orientation são salvos cada vez que o método sort for usado. Na próxima vez que o método sort for utilizado, se não for definido o valor de um desses argumentos, será utilizado o mesmo valor usado na chamada anterior do método. Para evitar problemas e inconsistência, você deve definir esses parâmetros explicitamente cada vez que o método for chamado, ok? Muito bem, do método sort era basicamente isso. Vamos ver o método replace. O método replace é utilizado para encontrar e substituir caracteres, texto ou valores em células dentro do intervalo especificado. O uso desse método não altera a seleção nem a célula ativa. Se você tem lá uma determinada seleção ou uma célula ativa, você usou o método, percorreu todo o intervalo fazendo a substituição, não muda a seleção e não muda nem a célula onde está o cursor. Antes de vermos a sintaxe detalhada desse método, vamos a um exemplo prático, qual nos ajudará a entender melhor a sintaxe do método. Há um exemplo aqui, ó. Esse trecho de código a seguir substitui todas as ocorrências da função sin, que é um seno trigonométrico, pela função cosseno. O intervalo de substituição é a coluna A da planilha 1. Então, primeiro é um único comando, né? Seja que eu estou quebrando ele para ficar mais fácil de ler, para quebrar o sublinhado. Então, ele faz aqui, especifica a planilha 1, a coluna A como a faixa e chama o método replace. O at é o que ele vai procurar. Replacement é o parâmetro procura isso e substitui por isso. A ordem, que é por colunas, a ordem normal, né? E para ele pesquisar primeiro em toda a coluna, e match case igual a true é para considerar, diferenciar entre maiúsculos e minúsculos. E aí ele vai percorrer todas as células da coluna A, substituindo sin por cos. Tá? Então apresenta a sintaxe para o método replace. Tem esses parâmetros: what, replacement, look at, source order, match case e match byte. O at é do tipo string obrigatório, é o que tu vai procurar, tá? Replacement também é do tipo string obrigatório, o que vai procurar e vai substituir por o que, tá? Look at é opcional e do tipo variante, tá? Pode assumir um dos seguintes valores, XLO ou XLPart. XLO faz que deva existir uma coincidência exata e XLPart uma coincidência de parte do conteúdo. É o mesmo parâmetro look at que nós vimos para os métodos find e find next, find previous, né? Se for XLOnly, que é o padrão, é a ocorrência exata do que está sendo pesquisado. E se for XLPart, pode encontrar o que está sendo pesquisado como parte de um outro texto, de um outro valor. Source order é opcional e do tipo variante. Pode assumir um dos seguintes valores, por linhas ou por colunas. E match case é um parâmetro opcional que define se pode assumir os valores verdadeiro, não, true, diferenciar maiúsculo de minúsculas, ou false, que é o valor padrão, para não diferenciar maiúsculos de minúsculos. Não usar esse parâmetro quando você estiver trabalhando com tabelas dinâmicas, tá? Mesma coisa, exemplo do método que nós vimos anteriormente, do sort. O método replace também, as definições de look at, source order, match case, match base são salvas toda vez que você usa o método. Então, se você não especificar os valores na próxima vez que usar o método, ele vai usar os parâmetros que foram definidos, esses 4 parâmetros, na chamada anterior. Para evitar esse tipo de problema, cada vez que chama o método, define o valor para pelo menos esses 4 parâmetros, para correr o risco de usar valores que você definiu na chamada anterior e que não são os que você quer usar para a chamada atual. Bom, pessoal,
Muito bem, então vimos o método sort e o método replace, mais 2 métodos do objeto range. Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês, tenham trazido exemplos novos e úteis. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final, espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções. E o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!